cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do asa gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário. Hoje eu estou extremamente honrada, muito feliz de receber aqui um convidado de peso, uma pessoa que é referência no nosso mercado, o presidente do Cresce Alagoas, Dr. Sérgio Cabral. Que honra ter o senhor aqui. Antes de passar a palavra para o senhor, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam esse canal aqui de conhecimento e que tanto agrega no mercado imobiliário. A Prefeitura de Arapiraca, a Plan Arquitetura e Urbanismo, o Grupo Alamedas, o Sidney Calixto, Comercial Casa Nova e Perucaba Bairro Planejado. Eu quero passar a palavra para o Dr. Sérgio, quero pedir, novamente reiterar aqui a minha honra, o meu agradecimento do senhor disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco, para engrandecer o nosso programa, ajudar aí com conhecimento nossos espectadores. O senhor tem 38 anos no mercado imobiliário, hoje é presidente do Cresce Alagoas, e a gente estava conversando anteriormente aqui nos bastidores. O senhor estava falando de como começou a sua trajetória, que é algo que chamou a atenção, me chamou bastante a atenção, né? Vendendo salgados na praia, em Fortaleza, no Ceará, ajudando a sua mãe. E hoje o senhor está nesse cargo super importante, né, e com uma carreira de muito sucesso. Seja bem-vindo, Sérgio, e fale um pouco sobre a sua trajetória para a gente, para os nossos ouvintes, para inspirá-los. Bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes, parabéns aos patrocinadores, que sem vocês não poderia existir isso, né? Então isso é muito bom, a gente divulgar o mercado imobiliário. Eu sou assim um entusiasta do mercado imobiliário, até porque eu cresci nele basicamente, minha vida toda no mercado imobiliário. E, digamos assim, hoje, por estar presidente dessa categoria tão forte, a gente tenta fazer o melhor para que os corretores que adentram hoje na expectativa de fazer um bom salário, um bom rendimento, né, fazer dinheiro, como eu costumo dizer, ele consiga realizar os seus sonhos. Porque eu digo que o sonho ele tem que ser sonhado e tem que ser realizado, né? E essa profissão permite, né, desde que você se qualifique. Eu comecei nessa profissão aos 22 anos. Eu venho de uma família de vendedores, né? Mas no início eu comecei, como você já falou, eu vendi salgadinhos nas praias de Fortaleza para ajudar o custo de casa, né? E isso não me envergonha, porque eu nasci para vencer, né? E quando eu entrei no mercado imobiliário, na do Monte, onde tinha 121 corretores, quando eu olhei naquele quadro ali, eu digo, eu sou o 121º, eu tenho que chegar ali onde estão os 12 melhores. Então fazer o quê para chegar nesses 12 melhores? Tenho que me qualificar. Porque quem tem conhecimento tem poder. E aí, ler livros, o que o meu ex-gerente, que era o Márcio Raposo, que hoje é dono da MRI, lia, eu ia ali, pedia emprestado, ia ler, criar conhecimento. Não tinha o que fazer no sábado e domingo, eu tinha que estar ali dentro da empresa para poder aprender mais, para poder vencer. Eu queria realmente vencer no mercado imobiliário. Porque quando eu comecei, há longos tempos atrás, né? Quase 40 anos, o mercado imobiliário é o seguinte, não deu para nada, vai ser corretor de imóveis. E eu me incluo nisso porque eu tinha 22 anos e não tinha uma formação a nível superior, né? Só tinha um segundo. Que era muito importante antigamente. Isso, hoje, antigamente, o nível superior exatamente, não tem esse peso mais. Naquela época, para você adentrar em muitas empresas, você tinha que estava começando a exigência do nível superior. E aí eu não tinha. Aí mal tinha feito o primeiro e o segundo grau. Eu fiz o primeiro grau na escola. Vê como é interessante a minha vida. O primeiro grau eu fiz na Escola Estadual Estado de Alagoas, lá em Fortaleza. E de repente eu venho e fiz o segundo grau no Liceu do Ceará. Então eu vim oriundos
oriundo de escolas públicas, entendeu? 2 escolas públicas lá de Fortaleza, e tentei, inclusive, 18, quando eu me formei no 2º grau, tentei direito, não consegui. Eu vim formar em direito, né? Agora, quando eu entrei na faculdade, aos 38 anos, já com uma base no mercado imobiliário, com quase mais de 18 anos já no mercado imobiliário, mas exatamente para quê? Para ter conhecimento, certo? Do lado jurídico, porque quando você está vendendo um imóvel, você tem que dar credibilidade ao cliente. E quando você tem conhecimento jurídico e passa esse conhecimento, o teu cliente ele vai ter mais credibilidade no que aquilo que você está falando. Acho que eu sempre digo o seguinte, eu usei de propósito a palavra acho, porque na nossa profissão não existe o achismo, né? Olha, eu acho que esse apartamento é poente. Não, ele é ou não é. Eu acho que ele vai botar porcelanato. Então o corretor ele tem que ter esse conhecimento para poder passar essa credibilidade para o cliente, certo? E, logicamente, nós corretores temos responsabilidade em fazer o melhor para o nosso cliente. Até porque, pelo artigo 723 e seguintes do Código Civil, nós respondemos civil e penalmente, por caso venha cometer algum dano ao cliente. Entendeu? Então, o corretor tem que ficar esperto em vender problema para cliente, ele pode responder por esse problema. Inclusive, hoje, nós estamos aqui em Arapiraca, pegando o gancho já aqui, nós estamos trazendo conhecimento para os corretores. Por quê? Porque aqui existe muito a venda da famosa chave, né? E aí nós trouxemos o pessoal da Caixa para mostrar, digamos assim, é ilegal? Não, não é ilegal, certo? Mas falando de direito, você pode entrar num problema. Entendeu? Sim. Falando no lado A gente tem batido muito nessa tecla, praticamente todos os episódios, quando são pessoas, convidados de dentro do mercado imobiliário, todos eles a gente fala da venda de chaves. Desde o começo da minha carreira, eu não trabalho com chaves, eu sou advogada também. Então, a gente tem conhecimento. Se você tem conhecimento, você não vai vender uma chave para um cliente. Da insegurança jurídica a insegurança jurídica que gera. Dessa, exatamente. Que gera. Então, entendeu? Você pode ter inviável. prejuízo, é inviável. Então, para isso, nós trouxemos o Manassés, brilhantemente, está terminando a palestra dele, eu tive que sair um pouco por conta do nosso compromisso, né? Mas os corretores que estão lá, com certeza irão ter uma outra mentalidade na hora de convencer o cliente, no lugar de comprar a chave, ele conseguir fazer o financiamento, pela segurança jurídica. Sempre no negócio imobiliário, eu digo que você tem que ter segurança jurídica para poder realizar, porque você não está comprando um sapato. Entendeu? É uma coisa que basicamente, normalmente esse tipo de cliente é o cliente que é pro resto da vida, né? É um cliente que ele compra uma casa que talvez ali seja a primeira e único imóvel que ele vai comprar, né? É diferente do investidor. É para ambos os lados, é para o cliente comprador, para o cliente vendedor. Isso. Porque os prejuízos, quando ocorrem de uma negociação dessa, são para ambos os lados. O risco é muito alto para ambos os lados também. E principalmente na nossa região, eu falo porque interior, a gente tem uma prática mais amadora, infelizmente. Sim. E há muitos corretores, eu acredito, espero que isso mude, principalmente depois de um evento como esse hoje que vocês proporcionaram para a nossa classe, mas eu espero que comece a mudar, porque acontece muito e 90% deles aqui praticam essa modalidade. Isso. E a maioria, muitos deles sabem da insegurança jurídica que é causada, mas mesmo assim continuam a praticar pelos honorários. Não há outra explicação, é pelos honorários. Isso. E não entendem a sustentabilidade de um bom atendimento, de um negócio em que a gente preza pela transparência e pela segurança jurídica. Justamente como o senhor falou, de um cliente recorrente, de um negócio seguro, de um negócio íntegro, que não vai ter esse risco, que não vai ter maiores problemas mais na frente, que a gente faz só para ganhar o dinheiro, só para ter os honorários. Isso. Então, eu fico feliz demais de o CRES estar promovendo esse tipo de evento, está apoiando e está trazendo, porque isso é necessário, que a nossa classe cresça nesse sentido, que as pessoas acordem e que essas práticas mudem. Okay. Então, eu agradeço e parabenizo vocês demais por isso. E eu queria que o senhor falasse assim, qual o maior desafio que o senhor enfrentou, que o senhor enxerga como tem enfrentado durante essa jornada, né? Que eu sei que não foram poucos. O maior ou os maiores desafios? Eu vou falar em 2 sentidos. Um desafio como corretor profissional e como presidente do CRES. Como corretor, o maior desafio
né, no início é você não ter um network, né? Na época, quando eu comecei, não tinha essa facilidade de você se expor e apresentar o seu produto aos clientes. Você tinha que anunciar esses produtos em jornais, né? Hoje você tem uma facilidade das redes sociais que você pode ali, se você tiver uma desenvoltura em apresentar um produto, você conhece, você patrocina e você consegue trazer o teu cliente. E a época não. A época não tinha jeito. Ou você trabalhava numa imobiliária, que daria um bom suporte, né? Ou era muito difícil você sobreviver no mercado imobiliário sem estar numa grande imobiliária. E para você estar numa grande imobiliária, você tem que ter produção. E muitas das vezes, Natália, quando eu comecei, se eu não estivesse de plantão, o meu método era ir conhecer os imóveis que iriam estar em anúncio durante a semana. Por quê? Porque no momento em que o cliente me ligasse, eu já tinha aquela visualização daquele imóvel. Eu tinha condições de explicar para aquele cliente com muita clareza, com muita certeza. Porque você imagina um cliente liga, aí você olhava ali no bochicho, apartamento tal, ou casa, no bairro tal, e você ali simplesmente ia ler aquilo que você não conheceu, certo? Você não transmitiria a segurança necessária para esse cliente comprar o imóvel. Então, por isso que eu digo, corretor, invista na sua profissão, invista em conhecimento. Está com tempo vago? Vê o que você, antes de você ofertar ao cliente, vai lá conhecer o imóvel, entendeu? E, agora puxando para o lado do Cresce, é difícil que o corretor entenda que ele trabalha para um cliente e não para ele, certo? O corretor ele é contratado para resolver o problema do cliente. Como assim? Por exemplo, uma exclusividade. Uma exclusividade no mercado é a coisa mais importante que tem. Se os corretores entenderem que ele fazia parceria e resolver o problema desse cliente, ele vai conseguir fazer muito mais venda, conseguir fazer muito mais dinheiro do que ele tentar fazer essa venda sozinho. Então, se o corretor pensa em pegar uma exclusividade e dizer, não, porque agora eu tenho exclusividade, eu vou vender só. O colega liga, não faço parceria não, porque isso é um bom imóvel. Já aconteceu isso comigo. Eu ligava para um cliente e disse que não fazia a parceria porque era um imóvel que seria fácil de vender, ele acreditava que 60 dias, 90 dias ele venderia. Ele está pensando em quê? Só no bolso dele. Porque no momento que você pensa no cliente, se um colega liga, olha, dá para fazer agora? Sim. Vamos ligar, vamos pegar. E outra, nada de bater palminha na porta para saber, olha, quando é que vence essa exclusividade do corretor tal? Porque eu estou com um cliente. Qual é o negócio? Você tem que ligar para a pessoa que tem a placa lá, né? Sérgio Cabral ou fulano de tal. E aí, quanto é o imóvel? Vamos fazer essa parceria, vamos e dar essa velocidade na venda para o cliente. Aí você está respeitando o cliente. Aí você vê uma placa de um colega e, no lugar de você bater palma para dizer, olha, tá vendendo, Vi a placa do colega. Não, liga para o colega que tem na placa. Vamos fazer a parceria. Você divide para somar, entendeu? Eu prefiro fazer 8, 10 vendas dividindo com o colega do que fazer uma só, entendeu? Por tentar, digamos, eu estou com exclusividades, eu vou vender só. Então, no dia que o corretor entender que parceria é uma das fontes mais rentáveis, certo? No dia que o corretor entender que ele tem que respeitar o cliente, ele tem que respeitar o colega, certo? E que ele é realizador de sonhos de quem o procura, ele com certeza esse corretor vai ficar diferenciado. Mas é difícil que ele entenda. Nós no Cresce, nós temos 2 dias lá. A terça da qualificação e a quinta do construtor, certo? Não é obrigado todos irem, mas em especial quem está começando, é louvável que ele vá conhecer, certo? Porque a terça da qualificação, nós sempre levamos pessoas com expertise em algum assunto para que possa ser transmitido a esses corretores, certo? Assuntos relacionados ao mercado imobiliário, como documentação imobiliária, certo? Para que você conheça, para você aprender a ler. Tem corretor que não sabe ler uma certidão de ônus, certo? Tem um corretor que não sabe, por exemplo, eu tive agora em Balneário de Camboriú, eu tive a felicidade de ser convidado pelo ex-prefeito de Camboriú para ir no lançamento do Sena Tower. É o primeiro empreendimento do mundo, o mais alto, com 528 a 558 metros de altura, distribuído em 152 andares. Então vai ser o mais alto do mundo. Então esse empreendimento, o mais barato, Natália, olha o valor do apartamento, 32 milhões. Sai a 105, 110 mil reais o metro quadrado lá em Balneário Camboriú, um apartamento de 315. E aí, é isso que eu estou dizendo, quem tem conhecimento tem poder, porque eu estava me deslocando no carro do diretor da empresa e um corretor ligando dizendo que um russo estava querendo comprar um apartamento, mas, logicamente, para comprar um imóvel aqui no Brasil, você tem que ter o CPF.
independente se ele esteja pronto ou não. Você tem que ter o CPF para a declaração no DIMOB, ok? Toda a informação do DIMOB é mensal, e isso o corretor tem que saber. O cliente pergunta, quando é que vai ser declarado? Mensalmente. Se eu pagou a prestação, já a construtora informa o DIMOB, certo? E aí o corretor estava preocupado porque esse cliente não tinha um CPF. E aí o gerente, o diretor, aliás, estava comigo, não, mas ele pode, se ele tiver 6 meses no Brasil, que se você vindo para o Brasil 6 meses ininterrupto ou não, você consegue já tirar o teu CPF, certo? Mas ele não sabia que para investimento não precisa. E graças a Deus eu estava ao lado. Quando ele terminou, desligou com o corretor, eu digo, eu posso dar uma opinião? Eles podem. Eu digo, o cliente pode comprar sim. Ele disse, por quê? Se ele não tem o CPF? Porque é investimento. E de imediato ele consegue esse CPF. Porque o cara, para tirar a cidadania nacional, nossa, ele precisa fazer um investimento de, se eu não me engano, é $700 mil, $500 mil. Ele estava comprando um apartamento de quase $10 milhões, entendeu? 6 a 8 milhões de dólares, entendeu? Então, isso o corretor tem que ter esse conhecimento, porque não perder uma venda nesse tamanho, entendeu? Sim. Então, por isso quando a gente... E um detalhe, assim, que não é um detalhe, não é mas uma informação. Mas é uma informação. Que parece entendeu? simples Que normalmente, e muda tudo. Que normalmente nós temos esse tipo de informação lá no CRES. Sempre temos um bom advogado, uma pessoa no expertise em conhecimento jurídico, em conhecimento de postagem no Instagram, como patrocinar no Instagram. Nós temos vários cursos que nós postamos. Em vários temas. Em vários temas. E outra coisa, eu sempre digo ao corretor, não adianta você só ir nessa palestra e ficar nela. Você tem que assistir essa palestra 2, 3, 4 vezes, para que venha. A repetição te leva ao... Entendeu? Você leva exatamente, você quer fazer uma coisa bem feita, você vai na repetição, você consegue fazê-la. Certo? Então, se você assiste um episódio, 2, 3, ou um filme, 2, 3, aquilo vai ficar na tua mente. Então, eu digo, se você assistiu algo relevante lá no Cresce, cara, nós temos a TV Cresce AL no YouTube. Repete, no momento que estiver em casa, no seu lazer, tudo, pô, com caderno, papel e caneta, anota as informações nota que é para você não importantes. esquecer, porque você está na palestra ali, tem algo importante e você olha, pô, isso é importante, mas você nem notou, nem gravou, você vai esquecer. Esquece. Qualquer pessoa esquece. Então, se você assiste, eu gostei da palestra da Natália, eu acho que vale a pena assistir de novo, porque você vai aprender. Certo? E o senhor falou aí do conhecimento, né, de informações teóricas, mas você se predispor a estar nesses eventos, seja no dia do construtor, no dia das palestras, você aprender sobre a experiência prática, né, da outra pessoa, sobre a jornada da outra pessoa, Sim, que já percorreu um caminho isso. que você ainda não percorreu, isso é tão rico quanto a teoria, ou até mais. Olha, a pessoa, eu sempre digo o seguinte, às vezes, né, eu tive uma infância sofrida, né, eu tive uma infância, vamos dizer, a adolescência também, e a infância, no lugar de eu estar brincando e estudando, eu estava trabalhando também, trabalhando e estudando, né, a adolescência também. E, logicamente, quando as pessoas dizem, o Sérgio Cabral, corretor, e tem uma vida boa hoje, aí eu digo assim, ninguém sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, entendeu? Só eu sei as dificuldades que eu passei. Tem até uma música que é bem isso. Eu pego esse gancho dessa música. Então, quando eu sempre tive dificuldade, todos temos dificuldade, mas todas as dificuldades que eu passei, eu fiz dela degraus. Certo? Era isso que eu ia falar. O que o senhor fez com elas? Eu fiz dela aprendizado. Certo? As vendas que eu perdi, eu fiz aprendizado. A dificuldade que eu tive, quando eu comecei, eu morava ali numa pensão no centro, e a do Monte ficava 3, 4 quilômetros de distância de lá. Algumas, não vou dizer muitas vezes, mas algumas vezes eu subia a pé porque eu não estava com o dinheiro do ônibus, entendeu? Então, hoje eu estou com uma vida, digamos assim, bem confortável, não é? Meu filho não vai passar o que eu passei. Meu filho hoje estuda numa boa escola, se não, uma das melhores escolas de Alagoas, entendeu? Ele já é uma criança de 11 anos, já é bilíngue, indo para a terceira língua já agora, entendeu? Condições que eu estou dando para ele não passar o que eu passei. E essas mesmas condições que eu estou dando para o meu filho, eu quero dar para os corretores que estão iniciando, certo? Qual essas condições? Trazendo os melhores palestrantes para Maceió, para Alagoas, para Arapiraca, trazendo as melhores construtoras para a apresentação. Aí depende de quem? Eu forçar o corretor ir lá? Não, o corretor tem que olhar lá no nosso Instagram, acompanhar nosso Instagram. Eita, vai ter isso, me interessa. Terça-feira, por exemplo, eu vou levar um rapaz especialista de Pernambuco, Conselheiro Federal de Pernambuco, especialista em aluguel de curta temporada, Airbnb e etc, certo? Mas eu já ouvi um comentário falar, diz, para que isso? Eu não trabalho com aluguel. Aí é onde está o erro do corretor. Por quê?
Porque ele vende. Como é que eu vou vender, Natália, um empreendimento que é destinado ao aluguel por temporada se eu não conheço para orientar o meu cliente? Certo? Sim. Então, se eu tenho esse aí conhecimento... dessa visão de túnel, essa visão, né? ela tem que ser macro. Sim. Então, se eu vou vender, o cliente me liga, ô Sérgio, você vende esses estúdios que tem, esse quarto de sala? Vendo. Você vende apartamento de alto luxo? Vendo, alto padrão, tudo. Porque eu tenho conhecimento jurídico e conhecimento sobre o tema, entendeu? Então, olha, eu vou investir vamos investir num estúdio hoje, R$500 mil, que é a base de um estúdio bem localizado ali na Beira-Mar, ou perto dela, né? E se você me dá uma ideia de rentabilização, se você não tem conhecimento, como é que você vai dizer? Vai mentir? Agora, quando você tem conhecimento, né, como é que eu possa usar a plataforma do Airbnb, como é que eu possa ter essa rentabilização, vai me dar quanto? Você tem que ter conhecimento que em Maceió, em especial, nós temos ali entre 60% e 70% de ocupação em baixa temporada. E na alta temporada nós chegamos a 90%, 100% de ocupação. Certo? Então, com esses números, você pode vender um apartamento a um cliente. Olha, se nós temos aqui, vamos dizer, 70% na baixa temporada, né? Na baixa temporada ele vai te dar, digamos, R$200, na alta temporada ele vai te dar R$600, R$800, que é bem isso mesmo, chega a dobrar ou triplicar às vezes os valores na alta temporada. Aí você vai mostrar só que na alta temporada ela é mais curta, mas você tem um percentual a mais de ocupação, certo? Ela oscila entre 90% a 100%. Entendeu? Então, digamos, você vai investir num apartamento de R$500 mil, que é onde na alta temporada ele vai te dar R$25 mil mês, entendeu? Na baixa temporada ele vai te dar 10, 11 mil reais, 8, entendeu? Então você vê que vale a pena o investimento. Agora, para isso você tem que conhecer e, logicamente, ou você administra para o seu cliente, que poucos corretores querem administrar, o aluguel temporada que dá muito trabalho, ou você vai transmitir o conhecimento para o cliente para que ele faça ou contrate um especialista nisso, que nós temos corretores. E até conhecer para poder indicar empresas imobiliárias e até empresas especializadas nisso. Exatamente. Que faz esse trabalho. Poder ter o conhecimento dessas nuances para passar para o cliente. Isso passa muito mais segurança e define muitas vezes a venda. Exatamente. Muitas vezes um detalhe desse define a venda para fechar ou não. Isso. Não é verdade? Sérgio, e as pessoas têm a falsa impressão, que está de fora do mercado e está querendo entrar, a falsa impressão de que é fácil. E a gente acaba permeando muito numa linha tênue disso, né? De ver que é uma profissão que traz um retorno financeiro muito bom, que hoje com as redes sociais a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, que o senhor que vem aí de 35 anos atrás, 38 anos atrás, sabe da diferença que é, não é verdade, do mercado de antes e de hoje, da facilidade. Mas essa facilidade, por outro lado, também é uma facilidade ilusória. É fácil de trabalhar, mas não é tão simples. É fácil de conseguir se você se dedicar duro, se você tiver foco, se você buscar se qualificar, se você for consistente, né? Isso se você for um bom vendedor. Então, tem muitas coisas aí que aí você chega à conclusão que não é tão fácil, não é tão simples assim. Sim. Não é verdade? Então, as pessoas têm eu vou ser corretor, como o senhor disse. Não tinha nada, o que me restou ser corretor. E não é bem assim. Ser corretor dá trabalho. Hoje em dia a gente precisa estudar muito. Muito difícil. As pessoas pensam... Hoje nas redes sociais fica fácil. Você vê um corretor, aí você vê, o corretor está curtindo, viajou para a Europa, viajou, você comprou o carro, trocou o carro, fez isso, fez aquilo. Entendeu? E você não pode ser uma pessoa fake. A pessoa vai te ver, né? Não adianta você alugar um carro para fazer uma filmagem e mostrar que montar um carrão. Que acontece bastante, né? Mas isso não segura. Então, eu sempre digo o seguinte: olha, primeiro o cliente compra você para depois comprar de você. O que é comprar você para depois comprar de você? Ele vê o teu conteúdo na rede social e talvez aquele teu conteúdo transmita credibilidade ou não, transmita segurança ou não. Então o cliente olha ali, você chega, às vezes as pessoas confundem, né? Talvez até eu tive a infelicidade de comentar sobre uma situação na internet e as pessoas levaram pelo lado racista, coisa que eu não sou, certo? Por quê? Porque simplesmente eu comentei na página do cidadão, um cara inteligente, um cara tudo, só que ele estava naquele momento sem demonstrar a credibilidade necessária. E as pessoas,
tem profissão que você tem que se vestir assim? Tem. Tem. Você imagina eu chegar para atender um cliente de bermudinha de camiseta e eu chegar de blazer diferente, não é? Cabelo bem feito, a barba bem feita, certo? Eu vou gerar mais credibilidade do que uma pessoa que chegar com a camisa toda aberta aos peitos, baixando as correntes diferentes, um cabelo totalmente desajustado para talvez a profissão, não é? Para um jogador de futebol tá ótimo. O jogador de futebol ele vai lá, joga o futebol dele, o basquetebol dele, alguma coisa, o nadador e tudo, não interessa. Mas uma pessoa que tem que vender credibilidade, ela tem que se apresentar também com credibilidade, não é? Então eu sempre digo, as mulheres bem vestidas, os homens também, a pessoa, o seu carro não precisa ser zero, o seu carro precisa estar limpo. Entendeu? Muitas vezes as pessoas confundem, não, vou comprar um carrão, vai me ajudar a vender. Não, o carrão não vai te ajudar a vender. O que vai te ajudar a vender chama-se conhecimento, certo? Agora, você competência. Agora, você ir buscar um cliente no bom carro, certo? Logicamente, o carro limpo. Isso já, o cliente já vê que você é um corretor competente, por quê? Porque você está num bom carro, certo? Você mora bem, você está ali, de vez em quando faz um vídeo com a sua família, na sua casa, recebendo alguém, talvez, alguma coisa que você goste, nada fake. Você tem que fazer aquilo que você é, entendeu? Você não pode fazer para demonstrar, para angariar, como diz, likes. Você tem que fazer aquilo que você é, né? Esteja com a família, ou esteja com amigos. Se você está numa situação dessa, você tem que ser uma pessoa, logicamente, séria, certo? E lógico, você tem que gerar credibilidade. Para você vender, para você puxar uma proposta para o cliente que, logicamente, você com conhecimento, você consegue puxar, entendeu? Agora, sem conhecimento, eu acho, eu não sei, você vai para o plantão, a consultora Perucaba vai lançar, por exemplo, um empreendimento, não é? Então, o corretor tem que fazer o quê? Ir lá conhecer todo esse empreendimento. Se é uma casa, se é um loteamento, conhecer tudo que vai ser posto nesse loteamento, o que vai ser colocado, o memorial de incorporação, se foi registrado. Não se vende um imóvel sem memorial de incorporação, está registrado. Vai vender uma casa, conhecer todo o produto, para que você gere aquela credibilidade quando você for vender o cliente. Porque você está vendendo um sonho. Aquele loteamento ainda não existiu, né? Se você está em lançamento. Aquela casa ainda não existiu, aquele prédio ainda não existiu, você está vendendo um sonho. Então, é importante que você tenha conhecimento disso. Olha, desde o arquiteto, quem foi o projetista? O arquiteto projetista foi isso, o calculista. Tenta saber. Para o sonho não virar pesadelo, né? Exatamente. Como é que o senhor está vendo o mercado de Alagoas como um todo, né? Eu falo porque a gente também tem umas diferenças, né? Aqui em Arapiraca a gente tem um mercado imobiliário bem aquecido, mas é totalmente diferente de Maceió, Sim. Onde o turismo é muito forte e que a gente tem um metro quadrado, eu acho que o metro quadrado mais valorizado do Nordeste. Em Maceió. Do Nordeste, sim. E Maceió tem muitos nichos dentro de Maceió, né? Tem muitas subdivisões por ser uma capital e por esse turismo tão forte. Arapiraca já é diferente. Queria que o senhor pontuasse como o senhor vê o mercado imobiliário em Maceió e em Arapiraca, porque o senhor está sempre por aqui, é presidente do Cresce, sabe também que a gente tem aqui uma economia em cima do mercado imobiliário muito pujante. Isso. Veja bem, o mercado de Alagoas em si, em todo, fala Alagoas, porque nós não temos só Maceió e Arapiraca, né? Sim. Nós temos aí o Rio São Francisco, várias cidades pequenas que estão hoje Piranhas, desenvolvendo. muito. Nós temos o litoral norte nosso, que cresceu muito. Agora está a bola da vez, o litoral sul de Alagoas. Então, o que está acontecendo? Maceió, graças a Deus, ela está sendo bem vendida, certo? E aí, por exemplo, a Maceió a gente consegue verticalizar ali em poucos andares. Mas Maceió poderia verticalizar mais. Eu queria um assunto que eu queria falar exatamente sobre isso. Arapiraca ainda não chegou à verticalização de Arapiraca para ter grandes empreendimentos verticalizados. Nós temos aqui 350 mil habitantes, certo? Eu vim de uma cidade de Camboriú, que eu fui nesse lançamento, né, onde vai ser construído o maior residencial do mundo, numa cidade de 350 mil habitantes. Só nessa cidade, para você ter ideia, numa avenida que eu passei, que eu fiquei abismado, eu pedi para o cara voltar de novo no começo da avenida para saber quantas imobiliárias. Eu consegui parar nas 88 imobiliárias, entendeu? Numa cidade de 350 mil habitantes, ok? Com mais de 3 mil corretores dentro de uma cidade dessa. Então, você veja que um mercado muito pujante. Alagoas, por ela estar sendo vendida nessa forma, como o prefeito vendeu Maceió e o governador vendendo Alagoas, e isso atrai muito turista e moradores de segunda residência,
Por isso que o preço elevou. Por quê? Porque teve compradores e aí muita procura e pouca oferta, a tendência é subir, ok? Desde a pandemia, vê isso. Pandemia, as pessoas viram que não valia a pena você só guardar o dinheiro e sim utilizar para você mudar. As pessoas que moravam no quarto-sala estavam pensando já num 2, 3 quartos, o cara que estava num quarto queria já uma casa maior porque queria mais conforto. E tudo isso fez com que o mercado fosse aquecido, ok? Então, tem uma lei, a Lei Federal 10.256, se eu não me engano, que fala sobre outorga onerosa. O que é essa outorga onerosa? É exatamente a condição que o poder público dá por essa lei, certo? Do privado subsidiar, certo? Através da outorga onerosa, os investimentos públicos. Foi o que aconteceu em Balneário Camboriú. Quando eu estive lá, que eu conversei com esse prefeito, como ele conseguiu fazer aquilo, todo o investimento, através das outorgas onerosas. Esse empreendimento, só para você ter uma ideia o que é isso, esse empreendimento que está sendo lançado lá, ele vai gerar para os cofres públicos de outorga onerosa 130 milhões de reais. Isso é muito dinheiro, certo? Por que Maceió não aprova isso? Que já em Maceió nós estamos aprovando um código de diretor novo, entendeu? Já existe, eu sei que existe já em Maceió, certo? Mas ela é pequeno, certo? Por quê? Porque você tem ali um limite de, vamos dizer, 10 andares, aí o construtor quer fazer o 11º andar e vai pagar uma outorga onerosa somente daquele ali. E a gente já vê, como diz o Fabrício Oliveira, o ex-prefeito lá, ele diz o seguinte, aonde o poder público atrapalha menos, é muito melhor para o mercado. Aliás, para um todo, certo? Por que o poder público atrapalha menos? Por exemplo, um alvará de construção em Maceió está demorando entre 1 ano, 1 ano e meio, até mais, devido às dificuldades. Às vezes, por exemplo, não tem arquiteto para acompanhar aquele projeto em tempo hábil. Por que não fazer um concurso para contratar mais arquitetos? Ou terceirizar escritório de arquitetura, já que tem essa necessidade? A terceirização é uma excelente ideia. E ainda mais o seguinte, quantos empregos estão deixando de ser gerados por conta dessa demora de um alvará? Quantos impostos estão sendo deixados de ser cobrados? Se você tem um terreno, Natália, certo? E você edifica esse terreno, você imagina quantos ITBIs vão ser gerados para poder transferir esse bem para o comprador. Quantos IPTU são gerados? Era um só, que era um terreno de uma casa, né? Ou sei lá, E quantos ITBI vão ser gerados através dos IPTUs desses imóveis? Então, o poder público tem que pensar nisso. Movimenta tudo isso. Muito, muito. É uma cadeia. A cadeia do mercado imobiliário é a maior que tem. A gente sempre diz que a indústria que mais emprega é a do mercado imobiliário, certo? Por quê? Porque um prédio, normalmente para ficar pronto, dependendo do tipo de prédio, ele leva de 30 meses, 24 no máximo, 36 meses, gerando emprego, gerando renda. É o cara que faz a quentinha, é o cara que, entendeu? Tudo isso dentro do é um empreendimento de construção, que vende tudo, gera emprego para tudo. Até o combustível, tudo isso está dentro agregado no mercado imobiliário, certo? Então, por que o poder público atrapalhar? Nós temos aqui um exemplo em Maceió, que o MP, né, entrou com uma solicitação para que a prefeitura cancelasse os alvarás já dados. Existe isso. Não. Atrapalhar é atrapalhar. É querer botar, por exemplo, lá na Cruz das Almas, dependendo do terreno, você subiu, tem um empreendimento lá que subiu 20 andares. Eles querem baixar para 3, 4 andares. Você coloca um nível de andar suficiente, o resto faz por outorga onerosa. A prefeitura vai poder fazer todos os investimentos possíveis através dessa remuneração. Nós temos ali a Salsa, na Guaxuma, que esse projeto, já tem uns alguns anos já que existe esse projeto para se fazer ali o Parque da Salsa, que é um projeto, eu vi esse projeto, é um projeto belíssimo ali na Praia da Guaxuma, entendeu? Ela poderia ser feito já, era só ter feito a outorga onerosa daquilo ali. E o quanto, entendeu? Fora a movimentação de recursos, de empregos, quanto isso é bom para a população, para a cidade, de uma forma como um todo, né? Gerar mais lazer, mais uma obra como essa lá em Guaxuma, né? Você consegue fazer
porque ela é específica para isso. Você não pode pegar esse dinheiro e botar para a saúde, por exemplo. Ela é específica para fazer infraestrutura, entendeu? Então, por exemplo, o nosso bairro lá de Jacarecica, Guaxuma, aquela área ali toda, não tem saneamento básico. Precisa o poder público fazer. Então tem que fazer, podia fazer isso junto com totalmente privado, entendeu? E com tudo que está acontecendo em Maceió, isso já era para estar pronto. Sim, vias, porque Maceió não é uma cidade planejada. Arapiraca não é uma cidade planejada. Né? Nós temos ruas muito estreitas, né? Então dá para fazer um bairro planejado? Dá. Como a Perucaba. Como nós temos aqui o Perucaba, o bairro planejado, né? Que é incrível. Eu acho que é o único de Alagoas. É o único de Alagoas. É um bairro planejado realmente. E belíssimo, que eu tive a oportunidade de conhecer lá com meu amigo Zé Levino. Agora, é o seguinte, a parte norte de Maceió, né, que a parte sul nós não temos. Parte sul, Maceió é uma das poucas capitais do Brasil que a parte sul não é valorizada, né, por conta da Braskem. Né? Infelizmente, talvez numa decisão errônea, mas em 1984, no governo Suragi, foi implantada essa empresa, que gerou muitos recursos, né? Mas ela poderia ter sido implantada e geraria o mesmo recurso se tivesse implantada em outro ambiente, em outra área, que daria. E aquela área belíssima ali de lagoa, mar, a gente não consegue fazer nada porque ninguém quer morar perto da empresa. Né? Então, mas o litoral norte ele tem que ser cuidado, ele tem que ser feito ali, no novo plano diretor, o melhor aproveitamento possível. E não querer fazer com que vá encarecer as unidades lá, que querem botar, se eu não me engano, parece que é 3 ou é somente 5 andares, né? E isso vai encarecer, porque você vai pegar a área e dividir por 5, talvez, se for 3 andares, se for 3 por andar, vai dar 15 apartamentos. Inviabiliza, né? Inviabiliza totalmente o mercado imobiliário. E aí você vai deixar de ter o quê? Renda. Porque não vai gerar emprego, né? Não vai gerar ITBI, não vai gerar IPTU, entendeu? Então, é um caos. Então, o poder público tem que entender, né? O Sérgio está falando isso que é para atender o mercado imobiliário dele. Não é só o nosso mercado imobiliário, é um todo. Porque se você gera renda, se você distribui renda, se você gera emprego, é só o mercado imobiliário? Claro que não. E eu fico feliz de ver isso por vislumbrar tudo o que está acontecendo em Arapiraca. E como Arapiraca, é claro que a gente tem algumas limitações, mas como Arapiraca está sendo bem cuidada pela nossa gestão atual, pelo Luciano O gestor Barbosa. Luciano Barbosa, o conheci pessoalmente, é um cara que pensa muito à frente. Ele é muito visionário. Muito visionário. O gestor Luciano Barbosa é um cara muito visionário. Você vê o que era Arapiraca e hoje, entendeu? E, logicamente, a gente pretende que tenham gestores dessa forma. Eu fico impressionado, os 2 gestores que estão hoje em alta em Alagoas, que é o Luciano Barbosa e o JHC, né? JHC, lógico, tem algumas contradições que nós que moramos ali na Ponta Verde temos, mas ela ficou belíssima, a Ponta Verde. Ficou. A nossa orla, se você andasse há 10 anos atrás, né? Hoje dá gosto você sentar, você levar ali uma cadeirinha. É a orla mais bonita, disparada. Disparada, não tem orla igual. Tem isso aí eu posso dizer que eu sou de Fortaleza e a minha orla não é igual a isso. Né? A gente sempre discute, às vezes, na rede social, o baiano falando da orla dele, o cearense lá, o pessoal de João Pessoa, que está querendo, né? Logicamente, vender também João Pessoa, que é uma cidade belíssima, ainda não tá mas perto, não nenhuma bate em Maceió. Né? E eu tive o prazer de conhecer esses 3 gestores, o Luciano aqui, o JHC, lá em Maceió, e o ex-gestor lá de Balneário Camboriú, o Fabrício Veira. Esse cara eu fui uma palestra do Fabrício, eu fiquei assim, de boca aberta, a qualidade de gestor que ele é. Entendeu? Pensando na população, pensando na cidade dele, pensando no crescimento. Eu digo, precisamos de políticos que façam isso. Façam o Luciano, ele tem essas características também, ele tem um pensamento muito articulado, uma visão grande. Ele pensa grande. Grande. Ele tem também essa... E muito bem assessorado. Ele está à frente. O staff dele é muito bem assessorado. Sim. Ele está muito bem... Você não consegue fazer sozinho, é como eu no Cresce. O Sérgio Cabral, o presidente... Mas sem eu, sem o meu staff, sem o Gustavo que está aqui comigo, né, sem o doutor Edilson que está ali secretariando, sem a Meire Bezerra, que é a diretora de eventos, né, sem o César Pássaro, que é o diretor de fiscalização, para ajustar ali, sem o Carlos Almeida, que é o diretor de eventos, de convênios, aliás. Essas pessoas que eu delego, elas têm que fazer esse recebimento dessa delegação feita para eles
com maestria, certo? Ah, foi o Sérgio Cabral. Não, foi um time. E é bonito de se ver isso, né? Esse reconhecimento. Porque ninguém faz nada sozinho. Nada sozinho. Até porque eu a não conta tinha não condição, fecha. não fecha. Eu não sou onipotente. Então, eu delego, não é mais cobro. Olha, vamos ter que fazer aqui, cada um no seu quadrado. Mas tem que ser bem feito. E se cercar de bons profissionais. Para que as coisas aconteçam. É isso que esses gestores têm para poder as coisas acontecerem. Saber delegar e ter essa visão. Aí as coisas acontecem de fato. A gente está próximo do fim, doutor. E eu queria que o senhor já falou um bocado, algumas coisas aí pertinentes, né, para quem está chegando na profissão, para quem já está. Tem muita gente que já está e está precisando dar uma reviravolta. Para quem está bem também, a gente sempre pode melhorar. Serve para mim, serve para os meus colegas, para o mercado como um todo, né? Quais os conselhos principais, as dicas que o senhor deixa? Claro que isso aqui renderia um episódio imenso, né? Tem que dar uma resumida. Serei breve. É. Veja bem, para quem está começando e também para quem já está no mercado. Quem tem conhecimento tem poder. Então não perca seu tempo com coisas fúteis, né? Assistindo, sei lá, talvez é uma coisa que não vai te enriquecer. Eu só costumo olhar alguma coisa que me enriqueça, entendeu? Conceitualmente que eu falando, digamos assim, que me traga conhecimento, entendeu? Se você vai assistir alguma coisa, assista algo que te enriqueça conhecimentos, né? Então nós temos lá no TV Cresce, al.com, todos os eventos que foram feitos nesses últimos dois anos, acredito que nós criamos a TV Cresce, vai estar lá. Vai lá assistir. Leia um bom livro. Tem vários livros que você pode... Eu melhorei por conta da leitura de livros, né? Virando a própria mesa, aquele Dono da Casa Bahia, são livros que você... Acabei de terminar um livro que é do palestrante, esqueci, Matheus, entendeu? O Matheus me deu um livro sobre o lobo na venda, né? Ele mostrando que um corretor de imóveis ou um vendedor qualquer ter o sentimento, a coisa do lobo, daquela matilha, da persistência, entendeu? Então tudo isso faz com que você está lendo ali o livro, se você se vê em certas situações no livro, marca, repete, lê 10, 4, 5 vezes, entendeu? E tenta aprender, tenta se qualificar. Se você ficar igual aos outros, você não vai fazer dinheiro. Quer ser, faça diferente. Se o cara vai fazer algo que não acresça e você vai fazer algo que te acresça profissionalmente, você vai ver que a tua vida vai mudar. Certeza. Muitas das vezes, quando eu era gerente, eu fui gerente da Márcio Raposo, fui gerente da do Monte, fui gerente de algumas empresas, e aí eu tinha 25, 30 corretores sob a minha batuta. E você via que eu chamava de corretor muleta. Qual é aquele corretor muleta? É que ele inventava qualquer coisa porque não vendeu. O cara chegava no final do mês, não vendeu, e disse: "Ih, rapaz, que eu marquei com o cliente 5 vezes, o cliente não foi", certo? "Ah, porque tu não foi atrás do cliente." "Ah, não vendi porque fiquei meio ruim, que minha mulher não fez aquele almoço que eu gosto", entendeu? Ele sempre tinha uma desculpa, por mais esfarrapada que ela fosse, para dar desculpa para ele mesmo, pela sua incompetência, certo? Então, o que eu digo? As dificuldades, você faz o quê? Degraus para subir, certo? Os erros, você faz o quê? Aprendizado, entendeu? Não faço mais isso, vou ter que aprender. Então, entendendo isso, você vai poder mudar a tua vida. Entenda isso. Depende de você. Olha, eu sempre digo, isso aqui não vende não, certo? Isso aqui é uma autorização para que você possa trabalhar no nosso mercado imobiliário tão competitivo. O que é que vai te vender? Conhecimento. Se você vai procurar conhecimento, você vai gerar esse conhecimento de um todo, certo? Porque aquilo, o exemplo que eu dei logo no começo, que você teria que saber até quanto um estrangeiro pode chegar no Brasil para comprar um imóvel sem um CPF, gerando CPF de imediato, né? Você saber sobre financiamento, você saber sobre aluguel de temporada, tudo isso. Ah, mas eu tenho que saber tudo? Tem. Você não quer vender? Entendeu? Agora, se você quer limitar o seu conhecimento, é um problema seu. Mas bom se você puder sempre enriquecer conhecimento. Cara, o que mais tem no Instagram são corretores vencedores. Começa a seguir esses caras. Entendeu? A se inspirar, consumir o conteúdo em tudo. É na televisão, na televisão, no Instagram. Tem programas naquela Discovery, né? Ou no Netflix. É só assistir. Sim. Corretores.
corretores nos Estados Unidos. Dá para trazer? Dá. E até na sua própria cidade, no seu próprio entorno, se cercando dessas pessoas. Veja pessoas vencedoras, não siga pessoas perdedoras. Não fique pensando o que vão pensar de mim. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor com aquilo que você tem. Fazer o seu melhor com aquilo que você tem é porque você vai ser um vencedor. Ah, eu só vou fazer porque quando eu conseguir isso. Não, vá fazendo o seu melhor com aquilo que você tem. E aí você vai crescendo devagarzinho. Ninguém nasce grande. Você vai fazendo aos poucos. Eu não nasci vendendo, eu não nasci chegando, comprando um carro zero. Eu não nasci para comprar. Não foi assim. Eu fui aos poucos. Não é? Depois, com 16 anos de profissão, eu consegui comprar o meu primeiro imóvel. Depois, com 16 anos de profissão, eu consegui comprar o meu primeiro imóvel, o meu primeiro carro zero. E assim foi. Foi aos poucos. Fui conquistando. Não é? Mas através do quê? De conhecimento. Eu fui sempre procurando conhecimento. Volto a dizer, quem tem conhecimento tem poder. E se você, corretor, que está começando agora, tente fazer isso. E você, que já está há mais tempo e não está conseguindo ter o resultado esperado que você pensava, você deve estar no caminho errado. Reseta e recomeça, da forma que eu estou te dizendo. Aí daqui a alguns meses tu vai me encontrar e vai dizer, pô, presidente, eu realmente te assisti e mudei a minha vida e eu realmente tentei aprender o que você faz. Segue o bom, certo? Às vezes a pessoa reclama, porque estão falando de mim, que falem de você, de bem ou de mal, mas esteja no contexto ali. Porque mangueira que não dá fruto, ninguém joga pedra. Só se joga pedra na mangueira que dá fruto. Perfeito. Não é? Então, perfeito. Não leve isso. Por isso que é o atual presidente do nosso Cresce. Muito obrigada, doutor Eu agradeço, volto a agradecer a todos os seus telespectadores e agradecer também ao pessoal que consegue fazer com que você faça esse podcast, que eu gostei muito de estar aqui, que eles continuem te apoiando, né? Eu não tenho o nome de todos, mas você já falou e vai apresentar. Vocês que patrocinam essa menina, com certeza mantenham isso, porque isso é muito bom. Gerar conhecimento, o que ela trouxe, eu trazer aqui, eu falar para você que está nos assistindo, com certeza vai gerar um pouco da tua vida. Se você botar em prática um pouquinho do que eu falei aqui, tentar me escutar mais uma vez ou duas vezes, e lá na TV Cresce, como eu falei, vai mudar a tua vida, certeza. Com certeza, o conhecimento transforma. Por isso que o senhor está aqui hoje. Muito obrigada. Aproveita para deixar as redes sociais, o senhor falou aí, né? E vai ter muita gente que não acompanha ainda para seguir. Se quiser seguir o presidente, Sérgio C. Nascimento. @Sérgio C. Nascimento. Cresce a L. Bota lá. É importante seguir o Cresce. Sim. Importante demais, corretor, você seguir o Cresce. Tudo que nós fazemos, nossa organização faz, tudo está no nosso Cresce. Quer saber o que vai acontecer? Segue o Cresce. Quer ver como é a vida do presidente? Olha no meu Instagram. Muito obrigada. E as portas estão abertas para que o senhor volte para contribuir mais com o nosso mercado. E é isso, ficamos por aqui. Peço que vocês compartilhem, comentem, deixem as suas sugestões. E estamos de volta na próxima semana com mais um episódio incrível. Obrigada.